Teremos novas regras para a emissão de notas fiscais para o MEI a partir do dia 1º de abril de 2025. Vou te explicar nessa aula, neste conteúdo, quais são essas novas regras, o que você precisa fazer para se enquadrar e obedecer à nova legislação. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, criador do programa de acompanhamento Master MEI, e ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar liberdade e segurança do seu pequeno negócio. Bom, pessoal, essas regras elas já foram prorrogadas. Essas regras dizem respeito a um novo código de regime tributário que deve ser informado nas operações na emissão de notas fiscais para os MEIs. Estamos falando aqui então dessa obrigação que entra em vigor a partir do dia 1º de abril. Essas regras já deveriam ter entrado no ano passado, mas como os sistemas, como as plataformas não conseguiram em tempo hábil se adaptar a essas novas regras, então a Receita prorrogou e vai entrar agora a partir do dia 1º de abril. E como eu comentei, a gente está falando aqui do código CRT4. CRT significa Código de Regime Tributário. E o número 4 é um código de regime tributário específico para quem é microempreendedor individual, específico para você, MEI, que emite notas fiscais. Mas espera lá que eu ainda vou explicar ao longo desse conteúdo aqui quais são os MEIs que serão impactados por essa nova regra, por essa nova obrigatoriedade. Nem todos os MEIs precisam se preocupar com essa situação e eu vou te explicar logo na sequência, mas antes disso é importante a gente relembrar quais são os microempreendedores, quem são as microempreendedoras que precisam emitir nota fiscal. E basicamente existe a obrigatoriedade de emitir nota fiscal quando você, microempreendedor, microempreendedora, vende para clientes, pessoa jurídica. E aí, com certeza, você vai precisar emitir o documento fiscal. A própria empresa cliente vai lhe pedir, vai exigir esse documento e aí você precisa emitir. Agora, se o seu cliente é exclusivamente pessoa física, não existe a obrigatoriedade. A legislação isenta o microempreendedor ou dá a opção, faculta ao microempreendedor a opção de emitir nota fiscal para cliente pessoa física. Então, para cliente pessoa física não precisa, cliente pessoa jurídica com certeza. Claro que se o cliente pessoa física pedir a nota fiscal, é importante, interessante que você realize a emissão do documento fiscal. E cabe destacar aqui também quais são os tipos de notas fiscais existentes hoje, para que você, microempreendedora, emita suas notas fiscais. Então, a gente tem a nota fiscal eletrônica, essa é a primeira opção aqui. Você vai emitir através dos sistemas emissores de nota fiscal, com certificado digital. Nós temos aqui as notas fiscal de consumidor eletrônica, onde você, acima de tudo, quem trabalha aqui em mercados, mini mercados, lojas, emite uma quantidade de notas fiscais diretamente para a pessoa física, pode utilizar aqui a nota fiscal do consumidor. Temos também aqui a nota fiscal avulsa eletrônica, ainda vários estados disponibilizam plataformas para que os microempreendedores, quando necessitam, aqueles microempreendedores que às vezes precisam emitir nota fiscal, aí as próprias receitas estaduais disponibilizam então esse ambiente para fazer essas notas fiscais avulsa e mais recentemente aqui a nota fiscal fácil, que é emitida através de aplicativo, exclusivamente através de aplicativo. Nem todos os estados ainda aderiram ao sistema. A gente tem aí Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e outros estados que já aderiram, mas nem todos utilizam, tem a possibilidade de utilizar. Então a gente viu aqui 4 possibilidades, ainda tem a nota fiscal de serviço eletrônica, que é emitida diretamente através do portal da nota fiscal de serviço eletrônica. Se você não sabe, enfim, se você é um prestador de serviço, está aqui, vou deixar acima um conteúdo que mostra como fazer a emissão dessas notas de serviço. Por quê? Porque essa obrigatoriedade aqui do CRT4 de informar o CRT4, esse novo código de regime tributário para o MEI, não é uma obrigação que recai sobre todos os MEIs. Com isso, a gente chega à seguinte pergunta. Então, quem deve se preocupar com essa mudança? Deve se preocupar com essa mudança microempreendedores, microempreendedoras que trabalham com a produção de produtos ou então com a comercialização, com a revenda de mercadorias. Então, quem trabalha com produtos e mercadorias, sim, deve se preocupar com a inserção, com a utilização, com as configurações necessárias a partir do dia 1º de abril para emitir suas notas fiscais de mercadorias utilizando o código então, CRT4, Código de Regime Tributário Específico para o MEI. Então, quem é prestador de serviço não precisa se preocupar com isso, não tem o que fazer, não tem nada para fazer. Então, a gente está falando aqui especificamente para MEIs que comercializam, que vendem produtos, mercadorias, ou seja, são fabricantes, indústrias, pequenas indústrias, ou então comerciantes, revendedores. Esses sim devem se preocupar. E aí eu quero trazer um alerta aqui muito importante para que vocês estejam atentos e estejam atentas de que é importante você acessar o seu sistema, o ambiente onde você emite as suas notas fiscais e verificar
essas configurações. Você precisa fazer essa configuração informando lá o código de regime tributário, que é o CRT4. Por que estão fazendo isso? Para que colocar mais uma obrigatoriedade? A Receita Federal quer ter mecanismos, quer ter indicadores, ferramentas para poder não só fiscalizar, mas também entender melhor a relação que os microempreendedores têm com a emissão de documentos fiscais. A partir daí, entender também quais são os números do setor, quais são os números dos microempreendedores com relação à emissão de notas, valores e tudo mais. Então, eles querem criar uma padronização aí para poder entender os números e até mesmo poder também fiscalizar. Então, um alerta importante é isso. Cuidem, a partir do dia 1º de abril, acessem os sistemas de vocês, que vocês emitem notas fiscais de mercadorias, produtos, e verifiquem a configuração. Vocês têm que realizar a configuração, normalmente vai estar lá em configurações fiscais, você precisa então inserir, informar esse novo código. Alertas finais importantíssimos, pessoal, aqui. Junto com a inclusão do CRT4, outras pequenas obrigações vieram na carona. Mas antes disso, eu quero falar que quem emite nota fiscal avulsa, se você é um microempreendedor, uma microempreendedora que emite exclusivamente notas fiscais avulsas, você não vai ser afetado. Então, não tem que se preocupar com informar ou inserir CRT4, você vai continuar fazendo as suas emissões normalmente. Então, microempreendedora que vende mercadorias, materiais e emite as suas notas desses materiais com notas fiscais avulsas eletrônicas, não precisa se preocupar. Outro alerta importante aqui é se você é microempreendedor, microempreendedora, atua em marketplaces. Você trabalha em Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e outras plataformas, tem que ficar atenta na emissão das notas que ocorrem por dentro do sistema. Essas plataformas disponibilizam a possibilidade de emissão de notas fiscais por dentro da plataforma, então é importante verificar se essas notas não vão ser emitidas de forma errada. Então, um alerta importante aqui para você verificar. E também, junto com o CRT4, veio algumas modificações aqui com relação à classificação das operações fiscais. Toda vez que você emite uma nota fiscal, você tem lá uma CFOP, ou também quando você recebe de um fornecedor, tem lá a CFOP. Então é importante ficar atento que nós tivemos aí uma padronização agora no que se refere a devoluções. Então aqui essas são as CFOPs que devem ser utilizadas nas operações de devolução. Isso vai variar, depende do tipo de operação que foi realizada, que tipo de material que está sendo devolvido, se for material para consumo, material para revenda, e isso vai impactar aqui no tipo de CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações. Então, a partir do dia 1º de abril, além de ficar esperto na questão do CRT4, realizar as configurações necessárias nos emissores, também tem que ficar atento que agora nós temos essas novas classificações que devem ser utilizadas aí nas operações de devoluções. Temos outras pequenas questões aqui também que vêm na carona, mas o de mais relevante é isso. A partir do dia 1º de abril, semana que vem, já está logo aí. Você que trabalha com mercadoria, vende produtos e mercadorias, tem que ficar atenta na nova obrigação no CRT4. Se você quer ter tranquilidade e segurança no seu pequeno negócio, na sua microempresa, na sua empresa MEI, e quer saber como é que está a situação da sua empresa também, nós temos aí a possibilidade, eu deixei aqui embaixo, o primeiro link da descrição, um link onde você vai clicar e acessar diretamente a minha agenda, onde você vai marcar um horário para a gente conversar e a gente vai entender como é que está a situação da sua empresa MEI e quais caminhos que você tem para regularizar, se for a situação, ou então alavancar o seu pequeno negócio. Por hoje era isso, pessoal. Fica com Deus. Bora aí se ligar no CRT4 a partir do dia 1º de abril. Por hoje era isso. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal.